Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para gravar nosso estudo de célula da semana, né? Na verdade é um estudo que já deveríamos ter passado, só que de acordo com essas suspensões de atividades, acabou ficando para hoje, né? O tema que nós temos para hoje é poço entulhado é poço que não flui. Para continuar aqui, né, antes da gente começar, queria convidar todos vocês para que nós estejamos orando juntos, né? Vocês quando estiverem assistindo, é claro, não estamos juntos, né, fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, estamos aqui no mesmo objetivo. Então Deus se agrada de toda forma e é válido o nosso ato, né? Então convido a todos aí que possam estar fechando seus olhos e possamos estar orando, falando com o nosso Pai que está nos céus. Deus Todo-Poderoso, Senhor e Rei, aquele que vive e reina para sempre, aquele que está sentado no trono de glória, Deus que possui controle sobre todas as coisas. Oh Deus, nesse momento entrego as Tuas mãos, amado Deus, a vida, Senhor, de cada um que está assistindo, amado Deus. Eu te entrego, amado Deus, a vida, Senhor, de nossas famílias, amado Deus. Eu peço que o Senhor nos guarde, amado Deus, que o Senhor nos livre, amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Estamos enfrentando, amado Deus, um mal terrível, amado Deus, em nossa nação, no nosso planeta, amado Deus. Mas eu creio que o poder e o controle está em Tuas mãos, amado Deus. Então eu clamo agora, Senhor, que o Senhor nos guarde, amado Deus, que o Senhor guarde a nossa casa, amado Deus, que o Senhor guarde a nossa família, amado Deus, que o Senhor guarde os nossos parentes, amado Deus, que o Senhor venha guardar o nosso bairro, Senhor, venha guardar a nossa cidade, amado Deus, o nosso estado, a nossa nação, amado Deus, o nosso país, que o Senhor venha guardar, amado Deus, todo o planeta, toda a raça humana, amado Deus, que o Senhor venha, amado Deus, a fazer cessar, amado Deus, essa pandemia. Oh Deus, que o Senhor venha fazer essa assolação que está sobre a terra passar o mais rápido possível, amado Deus. Pois tudo que está na terra, amado Deus, tudo que está abaixo da terra e que está sobre a terra, nada foge ao controle das Tuas mãos, amado Deus. Então eu creio no Teu poder, amado Deus. Eu também creio, amado Deus, que Tu és poderoso para nos dar paz, amado Deus, meio a tanta dificuldade, amado Deus, mesmo em meio, Senhor, a tantos problemas, amado Deus, a tantas notícias ruins. Eu creio, amado Deus, que Tu podes nos dar a paz, amado Deus, a paz que excede todo entendimento humano, amado Deus. Que o Senhor venha inundar os nossos lares, amado Deus, que o Senhor venha nos tranquilizar, amado Deus. E que não venhamos a parar, amado Deus, mas que venhamos a prosseguir, independente de qualquer circunstância, amado Deus. Desde já eu te peço, amado Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Deus, pois eu sei que o controle de tudo está em Tuas mãos, amado Deus. Fala conosco, amado Deus, abra o nosso entendimento para a Tua palavra e transmita a Tua mensagem a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu havia dito, nosso estudo hoje ele tem o título de Poço Entulhado é o Poço que não flui. E o texto base para o nosso estudo, né, é o livro de Gênesis, capítulo 26, no qual eu vou fazer a leitura aqui. Eu vou ler do versículo 1 até o final do versículo 4. Depois eu vou retomar no versículo 12 e vou até o final do 25. Caso alguém queira ler aí posteriormente, já sabe quais vão ser lidos, né? Então diz assim a palavra: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo,
e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então a passagem ela é até aqui, finaliza, né? Então eu fiz algumas anotações, né? Algumas observações sobre essa passagem, né? Sobre esse texto, sobre a vida de Isaque. E eu queria comentar, né, em relação a esse tema, né, sobre poços entulhados, né, poços que não fluem. Então, assim, para começar, né, naquela época, a importância da água ela era suprema. Se hoje, nos nossos dias, a água já é fundamental, né, quando falta água encanada nas nossas casas, a gente já vê o transtorno que é. Então naquela época, claro, não existia água encanada, e as nações que se constituíram próximas aos rios, próximas a fontes de água, eram as nações mais poderosas, eram as nações mais prósperas. E um grande exemplo foi o Egito, né? Que tinha o rio Nilo, que facilitava muito para eles na questão da agricultura, questão de transporte, entre outros, né? Água para os animais, água para consumo, para tudo, a água sempre foi fundamental. E os povos que não tinham, né, rios, não tinham nascentes de águas próximas do seu território, eles tinham que ter poços. Então cavavam poços para ter a água necessária para a subsistência, né, do povo e dos animais e tudo mais. E naquela época também, ter um poço próprio, né, ter um poço que pudesse chamar de seu, era um sinal de poder, era um sinal de riqueza, de prosperidade. Então quem tinha um poço próprio era alguém que detinha grande poder, grande relevância, né, naquela localidade. Então a palavra já diz, né, que Abraão já tinha cavado vários poços durante a vida dele, e nesse momento da passagem Abraão já tinha morrido, né? Abraão já tinha morrido e Deus já tinha passado para Isaque as promessas que tinha feito a Abraão.
Então o Isaac já tinha se tornado herdeiro das promessas de seu pai, e assim também herdeiro daquelas coisas que o seu pai havia feito, né? Havia deixado. Então chega um momento onde há uma grande fome, né? Grande fome, grande sede, escassez. E diante disso, Isaac, ele decide tomar uma atitude para resolver a situação dele e de sua família. Então Isaac, ele decide descer ao Egito, lugar onde havia abundância de água e fartura de tudo quanto era alimento e provisão necessária em decorrência disso. Só que nessa descida, né, na direção, Deus o intercepta e lhe dá uma ordem, né, para que ele não descesse ao Egito, mas para que ele ficasse na terra dos filisteus, e que lá Deus ia fazê-lo prosperar. Então Isaac, ele obedece, fica na terra dos filisteus, e lá a palavra diz que ele planta, né, e colhe 100 vezes, né, 100 vezes aquilo que ele plantou. Ou seja, ele, numa terra seca, no tempo árido, ele tem algo que ninguém consegue ter, que é uma grande colheita, né? Então ele cresce de tal maneira que aumentam os seus animais, seus servos, e Isaac começa a prosperar. Só que essa prosperidade de Isaac acaba incomodando os filisteus, né? E eles começam a implicar com Isaac, e a tal ponto de começarem a entulhar os poços, né, que ele usava, os poços que seu pai havia deixado. Eles são entulhados, né? São postas porções de terra para que deixasse de brotar água, né? Deixasse de ter água para a subsistência de Isaac e de suas propriedades. Então Isaac, naquele momento, ele, ao invés de brigar, ao invés de lutar, né, de forma humana por aquilo que ele tinha, né, pois a própria palavra diz que Isaac já tinha se tornado maior do que os filisteus, né? Maior do que aquele povo. O próprio Abimeleque, né, o rei dos filisteus, fala para ele: aparta-te de nós, porque você já cresceu muito mais do que nós. Mas Isaac não, Isaac decide sair, evita aquele confronto, evita aquela situação, e ele vai para o vale de Gerar. E ali ele acaba acampando e decide ficar por ali mesmo. Então Isaac, ele decide, mais uma vez, na insistência, crendo na promessa, crendo que Deus o faria prosperar, independente de qualquer circunstância, ele começa a desentulhar os poços que seu pai havia cavado. Isaac começa a trabalhar, né, a tirar todo aquele entulho, para que aqueles poços, para que aquelas fontes voltassem a brotar água, né? Voltassem a jorrar, né? Porque o poço, ele limpo, ele livre, ele brota a água do seu interior, brota a água do seu fundo, né? Mas se vem e joga uma pá de areia, ele continua a brotar e consegue a água passar por cima daquela porção de areia. Mas se joga-se muito entulho, se joga-se muita areia, aquele poço, ele cessa, ele seca, ele não consegue ter vida, ele não consegue fluir. Então Isaac, ele vai retirando aquele entulho, ele vai retirando tudo aquilo que tinha, que impedia de dar água. E além disso, a Bíblia também fala que ele cavou novos poços. A Bíblia diz que ele cava o primeiro poço, e é um poço de águas vivas, é um poço de água nascente. Ou seja, era um poço muito bom. Aqui na região da nossa igreja, aqui na ilha de Guaratiba, muitas pessoas usam poços, né? Não são o mesmo estilo dos poços da época, né? Porque os poços antes eram poços largos, poços onde se acessava com baldes, né? Então, um poço que ele encontrou, né, era um poço que dava uma boa quantidade de água, um poço que acredito que tenha alegrado muito Isaac por ter encontrado, né, água naquele lugar.
Mas depois dessa alegria de Isaac achar que tinha encontrado a fonte de prosperidade que Deus lhe havia prometido, vêm os pastores de ovelhas da região de Gerar e contendem com os pastores de ovelhas de Isaac e dizem que aquela água era deles. Isaac deve ter ficado muito frustrado, mas Isaac aceita. Mais uma vez ele não briga, ele não luta. Isaac, crendo na promessa que Deus tinha para ele, sai dali e cava um outro poço, o segundo poço. Novamente Isaac consegue achar água. Ele acha a água, se alegra mais uma vez e de novo há contenda, há questionamento. Não, essa água é nossa, não é tua, Isaac. Isaac mais uma vez se frustra, mas Isaac não desiste. Isaac vai para um terceiro poço e Isaac cava mais uma vez. Todo aquele trabalho, toda aquela dificuldade, toda aquela luta, mais uma vez. E Isaac acha água. Nesse momento ele deve ter pensado, vai aparecer alguém vai querer minha água de novo. Mas dessa vez não. Dessa vez o poço era realmente o local de prosperidade que o Senhor tinha preparado para ele. Então ele chama aquele poço de Reobote. Reobote é o lugar de alargamento, lugar de prosperidade. Então a promessa de Deus começa a fluir de uma forma mais intensa na vida de Isaac, né? Porque Isaac saiu da terra dos filisteus já próspero, ele já tinha muita coisa. Mas tudo aquilo que ele tinha, sem a água, sem o recurso para manutenção, não tinha como subsistir. É igual uma situação atualmente, onde a pessoa tem recursos materiais, tem riquezas, mas existem coisas que não tem como você comprar. Existem situações que não dependem se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você é de esquerda ou de direita. Há momentos que os recursos, aquilo que você tem, não vai te servir para absolutamente nada. Há doenças que vêm e atingem tanto pessoas pobres quanto ricas, ou todas as outras diferenças que eu falei, né? Então Isaac, apesar de ter muitos recursos, ele dependia ainda de água. Ele precisava da água. A água era necessária para ele manter tudo que ele tinha e crescer ainda mais, né? Porque a promessa que Deus tinha para ele era muito grande. Não era só aquilo que ele alcançou. Não era. Era uma promessa de prosperidade tamanha que alcançasse futuras gerações. Era a promessa de ser pai de multidões. Então a promessa dele ali é só uma parte. Aquela riqueza que ele conquistou era só uma parte, era só o início. Então ele consegue água ali naquela fonte e ali ele acha paz. Ali ele alcança o que Deus tinha preparado para ele. Em seguida, né? Logo em seguida, Deus vem e fala com ele. Deus confirma com ele a aliança e reafirma todas as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Então, naquele momento ali, Deus está confirmando, Deus está testificando que em todo aquele momento, em toda aquela caminhada, Deus esteve com ele. Deus não o abandonou. Deus não o fez passar sozinho por todas aquelas dificuldades. Deus estava com ele. Mas ele teve que esperar o momento correto. Ele teve que passar por todas aquelas etapas. E no fim ele viu que não foi em vão. Ele viu que Deus realmente estava preparando algo bom para ele. Estava preparando aquele caminho, né? Então, assim, temos que entender que é tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Só que às vezes desanimamos no meio do caminho. Às vezes paramos. Porque as pessoas, né, de fora começam a querer fazer-nos parar. Começam a querer entulhar os nossos poços. E se entulharem nossos poços param de fluir água.
E se para de fluir água, perdemos a força, perdemos o sustento necessário para sobreviver. O próprio Jesus disse que ele era fonte de águas vivas, né? Ele disse para a mulher samaritana: a água que eu te der, você nunca mais tornará a ter sede. Então, aquilo que ele tem preparado para nós é muito maior do que um poço simples de água. Porque ele tem um poço de águas vivas. Então tudo que ele nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Ainda que nós venhamos a imaginar que não vai ser realizado, o propósito dele está firme, está de pé. Nós é que não podemos desistir. Tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes. Quantos poços Abraão cavou? Quantos poços Isaac cavou? Até chegar o momento que Deus falou: é agora. Chegou a hora, chegou o momento. Não desista, não pare de crer. Não permita que os teus poços sejam entulhados, mas antes retira o entulho. Retira tudo que impede de fluir a água. Tudo aquilo que está ocupando espaço, tira. O poço não pode ter mais nada além de água. Poço é lugar de água. Água fluir, água brotar, água jorrar. Mas se isso é lançado em entulho, o poço para, o poço seca. Ainda que seja um poço bem frutífero, um poço muito produtivo de água, ele para se for lançado em entulho. Então é momento de retirar os entulhos. Se foi lançado em entulho, retirar o entulho, porque a promessa vai se cumprir. Deus proverá, Deus proverá. Outra atitude muito importante de Isaac foi a obediência. Isaac estava com desejo de ir para o Egito, porque em sua mente, em seu pensamento, sabia que no Egito havia abundância, havia fartura. Lá não havia briga, não havia contenda por causa de água, porque a abundância de água que o rio Nilo proporcionava era suficiente para que todos utilizassem. Então ele sabia que se ele chegasse lá, ele teria água para beber, água para sobreviver, água para cultivar. Mas Deus intercepta e fala: não vai para o Egito. Mesmo ele entendendo no seu raciocínio humano que o Egito seria melhor, mais fácil dele prosperar, ele fica em Gerar, como Deus disse. Passa por todo aquele sofrimento, né? Mas por fim Deus o leva a prosperar. Assim somos nós. Há momentos que as coisas apertam e nós pensamos em tomar atitudes que nós, pelo nosso raciocínio humano, achamos que vai nos levar a um resultado mais rápido. Achamos que é o correto a se fazer naquele momento, é o mais lógico, né? Mas Deus, ele não trabalha com a lógica, Deus trabalha com obediência. Então temos que ser obedientes a Ele e no final Ele dará o resultado. No fim Ele fará prosperar. Então só para concluir, né, para finalizar, os poços, né? Os poços, eles são necessários. Os poços espirituais, eles têm que estar desobstruídos para que a água que está nele venha a ser renovada, para que a água venha a subir de nível, para que a água aumente, suba e não seque, né? O poço entulhado, ele seca e nada mais faz ele brotar água a não ser uma limpeza. Se tentaram entulhar os teus poços, se tentaram fazer secar as tuas fontes, creia que Deus é poderoso. Comece agora a cavar, comece agora a desentulhar. Isaac, ele não esperou Deus fazer a água chegar até a ele. Não, ele foi lá e desentulhou os poços que estavam entulhados e cavou novos poços e encontrou água. Ele encontrou. Então há momentos que temos que arregaçar as nossas mangas e dar duro no nosso objetivo, mas ciente de quem nos garante a vitória é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então,
Essa é a mensagem que eu queria deixar para o nosso estudo de célula. Espero que Deus abençoe abundantemente cada um, que Ele venha nos dar forças para seguirmos em frente, que Ele venha nos guardar onde quer que estejamos, que Ele venha fazer esse momento cessar, para que voltemos a ter a nossa vida como era antes, né? A nossa rotina. É um momento onde podemos ver a insignificância da nossa vida, né? Da nossa força, melhor dizendo. Um simples vírus que não podemos sequer ver aos olhos tem a capacidade de nos paralisar, nos engessar, nos imobilizar. Isso fisicamente, porque espiritualmente não podemos parar. Temos que seguir adiante, temos que ir em frente. É por isso que estamos, seguindo as ordens aí para inovar a nossa interação. Então estamos separados aqui fisicamente, mas juntos e unidos num só propósito, que é buscar e adorar o nosso Senhor. Mas também esse vírus, serve para mostrar que ninguém é superior a ninguém, não existe nação superior a outra, não existe raça superior a outra, até porque raça é apenas uma, que é a raça humana. Etnia, cor da pele, isso não influencia em nada. Todos perecem da mesma forma. Então serve para quebrar muita soberba, quebrar muita altivez também. Esse momento de dificuldade. Mas que nós possamos passar íntegros, de pé, e que ao final estejamos renovados, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós, que Ele venha nos dar a paz, que Ele venha inundar os nossos lares com o amor dEle, e que possamos achar crescimento durante esses dias, e que possamos manter nossa cabeça em pé e prosseguir para o alvo, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe.